com promessas para aprender a desbloquear os verdadeiros ensinamentos do Sith, Palpatine conseguiu convencer Anakin Skywalker a se tornar um Sith. Mas a gente consegue perceber que assim que Vader foi colocado dentro de sua armadura, Palpatine praticamente jogou o escolhido de lado. Todas as promessas das habilidades verdadeiramente misteriosas do Sith praticamente nunca foram ensinadas para Vader. E você pode argumentar que talvez Palpatine não tinha toda sabedoria sobre o Sith, como ele admite para Vader. Ele não chegou a aprender a técnica de imortalidade porque ele basicamente matou o seu mestre Darth Plagueis antes. Mas isso de forma alguma significa que Palpatine não escondia inúmeros segredos e habilidades secretas. Antes mesmo da Era do Império, Palpatine já acumulava sabedoria dos antigos Sith, escondendo elas bem debaixo do nariz dos Jedi, no centro médico da Grande República. Depois de declarar a sua nova ordem, o Império Galáctico, Palpatine acumulou ainda mais sabedoria. Derrotando os Jedi, Palpatine conseguiu ganhar acesso às áreas restritas do Templo Jedi, onde lá ele encontrou inúmeros holocrons, livros e artefatos Sith. E tudo isso, Palpatine, em grande parte, nunca compartilhou nada com Darth Vader, mas eu digo em grande parte porque houve um artefato em específico que Palpatine deu para Vader como um presente. Eu vou falar sobre esse presente em breve. Nos Legends, durante a Era do Império, Palpatine escreveu até mesmo o Compêndio do Lado Sombrio, um trabalho seminal que abrangia todos os assuntos relativos ao lado sombrio. Supostamente Palpatine iria escrever centenas de volumes, pois o mesmo pretendia ser imortal. Como a gente consegue ver, Palpatine era um acumulador de sabedoria. E como Palpatine também sabe, a sabedoria para um Sith é o poder. E Palpatine escondia propositalmente esse poder, a sabedoria dos seus aprendizes. Mas isso não significa que Palpatine não ensinava nada aos seus aprendizes. E o que Palpatine mais gostava de ensinar era o combate com o sabre de luz, que curiosamente era algo que o próprio Palpatine odiava. Darth Maul, apesar de ter sido ensinado por Palpatine desde criança, sabia muito pouco em relação ao lado sombrio além do combate físico com o sabre de luz. E a gente vê que Palpatine esconde até mesmo os seus segredos e planos futuros para a galáxia. Quando Darth Maul tenta recrutar Ahsoka para ajudá-lo contra Palpatine, Darth Maul revela que sabia que Anakin Skywalker tinha um papel muito importante nos planos de Darth Sidious, mas Darth Maul revela que não sabia todos os detalhes. Conde Dooku também era um excelente lutador com o sabre de luz, assim como Darth Maul. Mas a gente percebe que Dooku, além do combate com o sabre de luz, o uso do relâmpago da força e um nível de sabedoria iniciante sobre o básico da alquimia Sith, não sabia praticamente mais nada. O dicionário visual do Ataque dos Clones revela para a gente que Palpatine propositalmente escondeu os holocrons Sith de Dooku, e os únicos ensinamentos que o Conde recebeu foram dados por Palpatine em forma de um holoprojetor e células, contendo ensinamentos místicos de um poder sombrio. Mas como se isso não fosse o bastante, nós também sabemos que Dooku estava nas sombras em relação aos planos de Palpatine sobre o futuro da galáxia e a substituição do Conde por um aprendiz mais poderoso na forma de Anakin. E com Darth Vader não foi muito diferente. Assim como Dooku e Maul, Vader era treinado especialmente em combate, o que Palpatine chamavam de testes. E tudo que Vader aprenderia como um Lord Sith seria aprendido de forma totalmente acidental. Em uma certa ocasião, Palpatine entregou para Vader um de seus únicos presentes em forma de uma máscara, um artefato Sith do antigo Lord Sith Momin. Palpatine deu esse presente com o propósito de ajudar Vader a construir o seu castelo, o seu novo lar no planeta Mustafar. Obviamente, Momin não tinha nenhuma habilidade ou segredo Sith
além de sua especialidade em arquitetura. E em Mustafar, com a ajuda de Momen, Vader construiu um portal para outra dimensão. Um portal que, sinceramente, não tinha nada de interessante além de visões do lado sombrio sobre o seu passado e Padmé. E enquanto Vader procurava informações que não levavam ele a lugar algum, Palpatine estava ocupado no planeta Exegol construindo corpos do Snoke para transferir a sua essência, atingindo assim a imortalidade, e também a sua nova frota de destruidoras com a capacidade de destruir um planeta inteiro. E Vader, como tudo em sua vida, descobriu a localização de Exegol acidentalmente, conseguindo convencer o olho do Ebishboga a entregar a ele o Wayfinder, uma espécie de mapa com a localização de planetas Sith secretos. Obviamente uma sabedoria que Palpatine já tinha e escondia de seu aprendiz. E em Exegol, Darth Vader descobre ainda mais segredos de Palpatine. E obviamente Palpatine revela um pouco, mas não tudo. Palpatine se abre para Vader, contando para ele sobre a sua frota secreta de destruidoras e também o cristal Kyber gigante, que era a fonte de energia do canhão das armas. Mas o que Palpatine esquece de contar para Darth Vader é que com a mão de Luke Skywalker, Palpatine estava construindo clones de Snoke, clones que, como a gente sabe, tinham o propósito de transferir a essência de Palpatine para eles, fazendo assim do Imperador um indivíduo imortal. E no terceiro livro do misterioso Compendium do lado sombrio de Palpatine nos Legends, Palpatine revela um pouco para a gente o porquê ele propositalmente escondia a sabedoria de seus aprendizes. E nesse terceiro livro, chamado A Criação dos Monstros, Palpatine revela para o leitor para nunca criar um monstro, um indivíduo forte demais, pois, inevitavelmente, ele pode se tornar contra o seu mestre. E é interessante a gente perceber que depois da criação do Império, Palpatine se tornou obcecado com a imortalidade, algo que ele não era durante o seu aprendizado sobre Darth Plagueis, o que é muito irônico, pois uma das frases famosas de Palpatine para Anakin é que todos que obtêm o poder tem medo de perdê-lo. E se tornando o imperador, Palpatine claramente tem medo, acima de tudo, de perder o seu poder. Como a gente viu, Palpatine escondeu até mesmo a sua sabedoria da transferência de essência de Darth Vader. Mas eu acredito que Palpatine chegou até mesmo a considerar compartilhar com Vader tudo o que ele sabia. Mas, depois de sua derrota para Obi-Wan Kenobi em Mustafar, com a perca de seu potencial na força, Vader perdeu o seu status de prioridade para Palpatine e se tornou alguém substituível. Mas mesmo se Anakin não tivesse sido ferido em Mustafar, é muito provável que Palpatine ainda assim teria escondido grande parte da sua sabedoria do escolhido. Palpatine teve uma experiência em primeira pessoa do que acontece quando o mestre ensina tudo o que ele sabe para o seu aprendiz. Assim que o mestre de Palpatine, Darth Plagueis, ensinou para o seu aprendiz tudo o que ele sabia, Palpatine eliminou o seu mestre assim que possível, e sendo obcecado com a imortalidade, é muito provável que mesmo com o seu corpo completo, com seu total potencial, Palpatine ainda assim não ensinaria tudo o que sabe para Darth Vader. Mas deixe nos comentários o que você acha sobre os ensinamentos de Palpatine. E se você gostou do vídeo, seja um bom mestre, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.